amada igreja. Ele sabe. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos aos que eu cumprimentei, aos que não cumprimentei ainda, se sintam abraçados, amados. Seja bem-vindo, irmã. Eu estou bem a senhora pela primeira vez. Abraço, meu amado. Todos nós somos filhos do Senhor. Estamos aqui hoje, eu creio, que todas as coisas acontecem com um propósito. Tudo é fundamental para a vida do cristão. Nós precisamos de ajustes, na nossa vida, para poder entender muitas vezes que coisas que acontecem no nosso dia a dia são importantes, são para nós como lições de vida, aprendizado, e isso aí ajuda a nos desenvolver o nosso caráter, a nossa resistência física, emocional, mental. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o propósito. É algo que eu creio que é bem fundamental para entendermos nos dias de hoje. Porque quando nós entendemos um propósito, nós entendemos a vida, nós entendemos que as coisas começam a se encaixar melhor. Nós vivemos no século XXI, onde a tecnologia, a ciência, ela predomina. E nós, muitas vezes, temos acesso a materiais importantes, mas eles passam desapercebidos, porque nós temos o hábito, muitas vezes, de ficar rolando tela e ali só vemos as coisas que talvez despertem em você algum interesse ou te dá uma sensação, em aspas, de prazer. E o que isso tem a ver com a nossa posição ou até mesmo entendermos qual é o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa existência e do nosso propósito. Eu falo para as pessoas que uma vida onde não se tem identidade, a pessoa nunca vai se identificar com o seu propósito. Uma vida onde a pessoa não entende quem ela é uma vida conflitante. A pessoa se sente sem base, se sente sem raízes, ela se sente sem um porto seguro. E por isso é importante sabermos quem nós somos, a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, e isso é algo que poucas pessoas sabem. E o mais interessante é que quem ainda não sabe disso, também não sabe que existe um propósito para as suas vidas e que elas devem trabalhar em torno disso, para que haja um crescimento, um desenvolvimento. E é muito conflitante ver lares sendo destruídos, famílias sofrendo, filhos perdidos, porque não sabem da sua identidade, não sabem que existe um propósito para as suas vidas, para a sua existência aqui. E quando nós não sabemos a nossa identidade, nós não temos uma referência do que é o propósito de Deus para nossas vidas, um propósito para a minha existência, como é que eu vou me interessar pelo meu futuro? Como é que eu vou me interessar pelo meu destino? Entende? Então uma coisa acaba levando a outra. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no primeiro texto que nós iremos examinar hoje juntos. Esse é um texto muito forte, é um texto que abrange muito com respeito a esse estudo que nós iremos fazer juntos agora. E, além disso, ele fala muito ao meu coração. Está no livro de Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 28. Eu gostaria que você fizesse uma pequena tarefinha hoje. Talvez você ainda não fez um estudo bem direcionado a este assunto. Então, marque na sua Bíblia os textos que você vai ler hoje, porque eu creio que nós precisamos ter isso direto das Escrituras Sagradas. Isso não é uma opinião pessoal, não é simplesmente uma teologia, não é simplesmente um pensamento meu, mas é o que a palavra de Deus diz. E se você se inteirar do que a palavra de Deus diz, você vai ter uma referência muito importante para a sua vida. Porque nós que somos seres humanos, nós precisamos de uma referência. Quantas pessoas, por exemplo, têm crises existenciais porque não tem pai? Quantas pessoas
vivem uma crise existencial porque não sabem da sua descendência, se sentem perdidos, não vê um futuro promissor, a pessoa começa a se sentir sozinha neste mundo, à deriva. E quando você sabe quem você é, você começa a viver algo diferente. Você passa a ter mais satisfação na sua vida e você se contenta com muito menos coisas. E aqui o texto bíblico, segundo Romanos capítulo 8, no verso 32, verso 28, irmãos, perdoe. Verso 28, assim o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o eterno propósito. Eu não sei se a sua versão ela está assim, mas algumas versões dividem um pouco, mas essa aqui eu considero que é a mais fiel e é a mais direcionada para este assunto, porque aqui fala de que existe um propósito eterno, e um propósito eterno nós sabemos que vem de onde? De uma fonte de eternidade, e só pode ser Deus, não tem uma outra fonte de eternidade. Então, quando você começa a desvendar o que as Escrituras revelam, você vai começando a encontrar aqui insights, revelações que são muito fundamentais. E aqui a palavra de Deus aberta, ela nos fala, claro e nitidamente, todas as coisas cooperam, tudo que acontece com você é uma forma de viver, uma forma de aprender, é uma forma de você desenvolver o seu caráter. E acima de tudo, para um propósito. Não é para um simples ou mero acaso, não, ou coincidência. Não, tudo foi prescrito por Deus com um propósito. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala abertamente que nós fomos chamados para um propósito. E esse propósito, ele é um propósito eterno. Ele não é nada superficial, não é nada passageiro, não é nada simplesmente para esta vida. É algo eterno. Outro texto que eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e lessem também, está no livro de São João, capítulo 3. São João, capítulo 3. Verso 16. Marque na sua Bíblia, tenha esses textos em mente, porque isso aqui faz muito na nossa vida, faz muita diferença na nossa vida. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, o assunto que nós estamos falando, que se refere à identidade e a propósito, é algo que envolve vida eterna. Não é algo superficial. E aqui o apóstolo São João, ele está dizendo o que para nós? Houve um propósito para Jesus vir a este mundo. Estou traduzindo. Esse propósito foi dar a sua vida por amor. Um amor que foi demonstrado por Deus a nós. E este amor foi demonstrado por Deus a nós através do Filho, do sacrifício. E o texto termina dizendo: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então o assunto aqui envolve justamente vida eterna. É algo que nós devemos realmente nos conscientizar, porque diante disso nós devemos tomar uma posição, o que realmente nós cremos e como isso tem contribuído para o meu crescimento espiritual, porque quando se trata de algo espiritual, nós encaminhamos para o que? O lado eterno, porque Deus, ele é a fonte da vida e da eternidade, e Deus, ele é um ser o que? Espiritual. Queridos, é muito importante nós entendermos esses parâmetros, para que assim então nós tenhamos o que? Uma motivação de forma certa
na nossa vida para podermos alcançar os objetivos e metas sem que isso venha de alguma forma interferir naquilo que realmente é importante para nós. Muitas vezes nós somos levados a direcionar a nossa mente, o nosso coração em cima de outras coisas. E nós precisamos primeiramente ter isso aqui em mente, ter um foco de que quando se trata de Bíblia, quando se trata de espiritualidade, quando se trata até mesmo de religião, é algo que se volta para você olhar para o lado espiritual, não para o lado material. Nós precisamos saber fazer essa separação. Outro texto bíblico está no livro de Efésios capítulo 3. Vamos lá, vamos avançar. Efésios capítulo 3, aqui agora na visão do apóstolo Paulo. O livro de Efésios, ele nos traz grandes revelações com respeito até mesmo ao plano de Deus para a sua igreja. Eu não vou citar, ou seja, nós não vamos ler o texto, mas você pode marcar esse texto aí. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, no verso 6. Ali Deus está falando que ele chamou o povo de Israel com um propósito. E ele falou para que era o propósito que ele chamou o povo de Israel, que naquela época era a igreja. Você pode dizer assim, mas eu não sou israelita, eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, aquela ali era naquela época a nação, representava Deus aqui na terra. E hoje quem representa Deus aqui na terra? São as igrejas, somos os povos, as pessoas que têm a Deus como o Senhor e o seu Salvador. Então aquela missão, aquele propósito de Israel, ser uma nação separada para poder pregar, anunciar o Evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor, ele foi transferido para a igreja atual. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo justamente sobre isso. No capítulo 3 do livro de Efésios, no verso 10. Olha que interessante, aqui a colocação do apóstolo Paulo. Ele diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Queridos, dê uma pausa e mentalize esse verso. Aqui está dizendo um propósito para você estar aqui nesta igreja. Porque a igreja não são essas paredes. Não é o templo que está sendo construído aqui. O templo, ele é o local de adoração, mas você se inclui no templo. Você entra no templo como uma pessoa espiritual, aonde você vai dedicar ao Senhor o seu louvor e a sua adoração, porque você é uma igreja viva, amém? Amém. Você é essa igreja viva. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que há um propósito para a igreja, há um propósito para a sua vida, há um propósito para você. E ele fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, existem mistérios concernente à sabedoria divina, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 2, ali você vai ler do verso 1 até lá o verso 16, o apóstolo Paulo fala sobre o consenso da espiritualidade, que nós precisamos o quê? Parear a nossa mente com o Espírito do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, até os mistérios de Deus, e Ele está aqui com a finalidade de revelar isso a nós. Ele está aqui para poder nos ensinar, para poder nos mostrar os planos eternos de Deus. E ele começa falando que homem nenhum jamais imaginou, jamais ele pensou nessas coisas eternas. A gente viaja muito pouco nesse sentido, a gente fica preso muito pouco a isso. E aqui o apóstolo Paulo ele fala que isso tem um propósito. Deus quer fazer de você uma igreja viva, e Ele quer que através de você, a sua multiforme sabedoria seja o quê? Seja conhecida. Agora ele vai mais fundo, não somente, ele está dizendo aqui, agora dos principados, dos potestades, nos lugares celestiais. E aqui no verso 11 ele entra mais a fundo, ele fala assim, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltamos ao texto de São João 16. Ali, nós já sabemos o propósito de Jesus ter estado aqui na terra. E não é um propósito em vão, porque ali tem um resultado. O resultado é para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então tudo que Deus faz, tudo que Deus mostra, é algo que extrai para nós, através da sua palavra, a eternidade. Mostra a eternidade, aponta para a eternidade. E outra coisa interessante que eu aprendi ao fazer esse estudo, eu aprendi que o ser humano depende disso. O ser humano, ele tem como se fosse um buraco que não é saciável. E isso você só consegue preencher com a presença viva de Deus. Você só consegue entender algumas coisas, não por você mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, é o Espírito que revela. É o Espírito que ele prescuta até mesmo os mistérios de Deus. E com isso, ele fala também abertamente sobre um propósito eterno que Deus quer estabelecer em você, que Deus quer implantar no seu coração, que Deus quer estabelecer na sua mente. Queridos, existem diversos outros textos, mas eu gostaria de caminhar agora para uma parábola que vai relatar o objetivo dessa mensagem. E por que eu estou tocando nesse assunto? É porque nós somos pessoas que somos, muitas vezes, pessoas que somos movidas por coisas que nós vemos e podemos pegar. Nós queremos conquistar, nós queremos alcançar, às vezes, algumas coisas físicas, às vezes coisas também relacionadas à emoção ou até mesmo espiritual. Muitas pessoas têm o ensejo de querer conquistar coisas e se preenchem por isso. Mas como eu já disse, existe algo dentro de nós que ninguém pode preencher. Jesus, ele é o único que tem o que? A fonte nele de vida eterna. Quando Jesus, ele pregou uma mensagem bem pesada e falou sobre sacrifício e falou sobre abnegação, algumas pessoas sentiram ali o impacto das suas palavras e a multidão se desperdeu. Todos foram embora para as suas casas. Ninguém quis mais ouvir Jesus, porque Jesus falou sobre sacrifício, Jesus falou sobre abnegação, Jesus falou sobre sujeição ao Espírito, e ele disse que não seria fácil. E ele falou, cada um toma a sua cruz e siga-me. Cada um tem a sua dificuldade, cada um vai ter ali, logicamente, o seu conflito. E quando Jesus terminou, as pessoas foram saindo uma a uma, ele esvaziou, sumiu a multidão. Ficou ali alguns dos discípulos. E aí então Jesus olhou para eles e disse assim, vocês não entenderam a mensagem? Vocês não vão também? Vocês não vão embora também? Não é melhor talvez vocês desistir de tudo isso? E Pedro disse para ele assim, Senhor, somente o Senhor tem o quê? Somente o Senhor tem mensagem viva, mensagem de vida eterna. Somente o Senhor. Não me lembro se foi Pedro, se foi algum outro, os outros discípulos, se foi Natanael, eu não me lembro. Mas um deles disse, foi quem, irmão? Foi Pedro, né? Então, queridos, as palavras é que importa aqui. Ele falou, Senhor, só o Senhor tem o quê? Palavras de vida eterna. Ou seja, o que adianta trabalharmos uma vida toda em torno de conquistar coisas e perdermos a vida eterna, perdemos a salvação? Queridos, o enfoque na mensagem de hoje é trazer alerta. E aqui, no capítulo 22 do livro de São Mateus, a gente vai entrar bem assim, afinco sobre essa questão. Porque Jesus, ele faz aqui um grande apelo. E esse apelo é o centro da mensagem do Evangelho. Preparar você para algo grande que está para acontecer. Preparar você para que você esteja apto, para que você seja aprovado. Para o quê? Para você entrar um dia pelos portais da eternidade, desfrutar tudo aquilo que Jesus prometeu em suas palavras. Queridos, no livro de São João, como nós falamos lá, Jesus ali, ele fala abertamente que ele é a vida eterna. Nós não podemos encontrar nenhuma outra fonte. As pessoas que mais tiveram conflito foram pessoas que estavam presas a alguma coisa. E aqui no capítulo 22, Jesus ele conta a parábola das bodas. Vocês conhecem bem essa parábola. Eu vou fazer um resumo, mas ali então o texto fala que ele começou a pregar contando essa história de parábolas. E ali ele fala que o reino do céu era semelhante ao quê? A um rei que celebrava o quê? O casamento do seu filho. E ali então esse rei enviou os seus servos para poder chamar ali os convidados.
E ali então esses servos foram chamar os seus convidados, e aí eles não quiseram vir, queridos, não quiseram vir. E novamente então enviou ainda outros servos. No verso 4 fala bem sobre isso. Ele enviou outros servos, e ele mandou dizendo que o banquete já estava preparado, e que os bois já haviam sido cevados, já haviam sido abatidos, ia ter churrasco, ia ter muita coisa. Mas uma coisa interessante, tudo estava pronto, e ele fez um apelo através dos seus servos: venham para a festa, venham para o casamento. E aqui fala que eles não se importaram. No verso 5 fala assim: porém eles não se importaram, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outro, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Então, aqui mostra que nós percebemos como que está o consenso moral do ser humano. Quando se fala em algo que nós temos no nosso coração, porque eu creio que todo mundo aqui quer ir um dia para o céu, eu creio que todo mundo aqui almeja um dia desfrutar da eternidade, de poder rever as pessoas que amamos, de poder participar desse encontro que ele é prometido e é promovido pelo Evangelho. Porque se não for isso, o que será de nós? O apóstolo Paulo ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, nós somos os mais o quê? Miseráveis. Em algumas versões fala infelizes de todos os seres humanos. Por quê? Porque ele entendeu quando Jesus ressoou, quando ressoou aquelas palavras de Jesus, ele dizendo no livro de São João, no capítulo 16, ele diz: eu sou a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o apóstolo Paulo, ele tinha no seu coração essa esperança. E aqui, queridos, no verso 7, diz que o rei ficou irado, porque as pessoas estavam rejeitando participar de um banquete. As pessoas estavam rejeitando entrar na festa. As pessoas não queriam assistir o casamento do seu filho. E algo muito interessante acontece nessa história. O rei envia suas tropas para todas as encruzilhadas. Ele deu a ordem para que qualquer pessoa que passasse ali, que essa pessoa fosse convidada. O objetivo aqui é entender que existia um grupo específico, e esse convite ele foi enviado para essas pessoas, queridos. Jesus, ele salva todos, mas pelo contexto da história que Jesus conta, tem um grupo específico, aonde um convite ele é direcionado. Eu casei a minha filha mais velha, e nós enviamos em torno de uns 400 convites para muitas pessoas. Ficou um monte na lista de fora, porque o lugar onde nós celebramos a festa, ele não dava para podermos assim então receber todos. E aí então nós enviamos o convite para várias pessoas, muitas pessoas. Eu creio que talvez alguns aqui participaram, mas algo interessante acontece quando uma pessoa rejeita o convite. Imagina se nós tivéssemos feito aquela festa. A minha filha estava ali preparada, o casamento já estava tudo pronto, e ninguém aparecesse na festa. Seria algo muito frustrante, não é verdade? E aí imagina só uma cena como essa, como ninguém apareceu na festa do casamento da minha filha, não aceitaram o convite, embora eu direcionei. Então eu vou mandar agora um grupo de pessoas sair para a rua e chamar todo mundo. Qualquer um que vocês encontrar, pode chamar e traz para o casamento da minha filha. Já pensou? E foi mais ou menos isso que Jesus contou. Ele disse que as pessoas não quiseram ir porque estavam envolvidos nas suas conquistas pessoais. Uns estavam ali cuidando do campo, o outro estava direcionando a sua atenção aos seus negócios, e o outro ainda estava o quê? Estava também fazendo o quê? Maltratando os servos, não quiseram vir. O rei então fica indignado e ele manda chamar qualquer pessoa que aceite e venha participar das bodas. Queridos, é mais ou menos isso que vai acontecer. Nos últimos dias da história, quando, segundo a profecia bíblica, o Espírito Santo se retirar da terra, ele vai se retirar da sua função, podemos dizer assim, porque o Espírito Santo ainda está aqui hoje, trabalhando insistentemente no coração do ser humano, convencendo que são pecadores, que precisam abrir o coração para Deus, precisam abandonar a sua natureza carnal, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam focar na justiça e no juízo.
E ele está aqui para ensinar. Então ainda ele está exercendo a sua missão, a sua função. Mas segundo o texto de Apocalipse fala que um dia ele irá se retirar da terra. Ele não vai mais agir no ser humano, não vai mais convencer ninguém. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, vai estar perdido. Porque não vai ter ninguém mais para convencer ninguém. E com isso a história ela fica triste. Porque não vai ter mais oportunidade de salvação. As pessoas vão ser deixadas ao mero acaso, às suas decisões, aos seus egoísmos, às suas conquistas pessoais. O Espírito Santo tem um papel fundamental na conversão do ser humano. Sem ele, nós estaríamos perdidos. Imagina só alguém convencer você de algo que você tem convicção que você está certo, só que na realidade você está errado. Quem vai te convencer de algo que você está convicto que está certo? Só o Espírito Santo. Só Ele. Isso é retratado no livro de Isaías, quando ali Jesus, Deus aborda ali pelo profeta falando sobre uma mudança que ninguém pode fazer. Ele faz a pergunta: pode etíope te mudar a sua cor? Ou leopardo tirar as manchas da sua pele, a lista que está na sua pele? Assim é o ser humano tentando resolver o seu problema do pecado. Não pode. O único que pode fazer esse milagre é o Espírito Santo. Ele é o autor, ele é a pessoa responsável para poder exercer essa obra em nós. E ainda nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. Tem gente que joga isso só para ele. A responsabilidade do Espírito Santo convencer. Não. A responsabilidade sim é dele convencer. Mas é minha responsabilidade atribuir a minha mente, direcionar a minha mente para ele, para que haja uma comunicação e para que eu seja convencido. Como que você vai ser convencido de algo que você não dialogar? Que você não abrir o coração? Que você não confessar um pecado? Que você não se arrepender dele? Como você vai, de alguma forma, alcançar êxito? Então o Espírito Santo ele vai dialogar com você, ele vai te convencer, vai te mostrar o problema, a falha, e vai te mostrar o quê? Soluções. Vai falar que está com você, mas você tem que abrir a porta, você tem que convidar ele para entrar, você tem que colocar ele para dentro. Isso é muito importante para nós entendermos. Aqui, queridos, a história ela termina com uma declaração no verso 14. O propósito de Deus é para todos, a salvação é para todos, o chamado é para todos, mas não todos vão ser escolhidos, infelizmente. E aqui no verso 14 fala: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas tem algo errado aqui nesse texto, não tem? Porque, como eu disse, no casamento da minha filha, eu selecionei algumas pessoas, então eu escolhi pessoas, eu chamei essas pessoas, eu enviei um convite para elas. Mas aqui está dizendo o texto que muitos são chamados, mas o que vai acontecer? Poucos vão ser escolhidos. No contexto espiritual para o céu, muitos são chamados, o apelo está aí, as pessoas são abordadas, recebem um folheto na rua, ouvem uma mensagem nas redes sociais, como talvez você esteja ouvindo agora. Mas eu quero dizer para você que existe um propósito acima disso. E esse propósito é que Deus ele quer alcançar o seu coração. Ele quer mostrar para você que existe um propósito eterno para a sua vida. Como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 11. A igreja, você foi chamado para um propósito. E você é essa igreja. E Deus ele quer que você fale ao mundo, às pessoas, o que Ele fez na sua vida. Ele quer que você testemunhe. Ele quer que você conte. Ele não quer que você se cale. Ele quer que você convide. Ele quer que você seja um servo que vai alcançar as pessoas, levar o convite para as pessoas. Mas acontecem muitas coisas nesse mundo, não é verdade? Muitas coisas que muitas vezes nos frustram. Muitas coisas que são contrárias até mesmo à nossa mentalidade. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre o que envolve isso, o que engloba tudo isso na vida do ser humano. E eu pude encontrar algumas coisas que eu achei muito interessante. Entre elas, é a nossa forma de lidar com a nossa mentalidade. Queridos, presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. A mente ela é um computador de última geração. Toda a ciência, toda a metafísica, toda a tecnologia, a maioria disso é extraído e é copiado da mente humana. E muitas vezes nós temos esse órgão maravilhoso, sensorial aberto para aprender, para fazer coisas fantásticas, criar coisas, e nós não sabemos usá-lo, nós não sabemos administrá-lo, nós não sabemos muitas vezes até mesmo policiá-lo. E aqui que está o perigo.
Porque muitas vezes, quando nós vamos sendo conduzidos pela mente, que ela é um órgão, queridos, as pessoas não entendem isso. Tem gente que fala assim, eu entendi que é assim, ponto. Muitas vezes não é o que você entendeu que é a realidade. Muitas vezes não é o que você entendeu que seja verdade. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta ela é uma pessoa, é um ser que estabeleceu princípios, é um ser que estabeleceu parâmetros. Ele constituiu leis, regras, mandamentos para poder nos dirigir, porque nós não podemos fazer por nós mesmos. A mente humana, queridos, ela é um órgão que deve ser direcionado. E o que Deus chama é para você aprender com Ele como você vai direcionar a sua mente, como você vai conduzir a sua mente no Espírito, porque é o Espírito que discerne as coisas espirituais. Uma coisa interessante, segundo o texto que falou ali, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o eterno propósito. Pensa bem comigo. Você está realmente disposto? Você está realmente a pagar o preço para você alcançar algo que você quer muito? Como vocês viram aqui, as pessoas querem coisas. Olha o relato aí do livro de São Mateus 22, a parábola das bodas. O que Jesus retrata ali? Que as pessoas deixaram de receber o convite, deixaram de fazer parte de uma festa esperada, uma festa famosa, uma festa extraordinária. Por quê? Porque estavam atrás de coisas. E essas pessoas estavam se sacrificando por causa dessas coisas. Vocês acham que não há sacrifício para isso? Você tem que ter disposição, você tem que ter tempo, você tem que ter investimento para você alcançar as coisas que você almeja. E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos. Pensa bem, queridos, você está disposto a alcançar o que o eterno propósito propõe? O que o eterno propósito propõe? Vida eterna. Jesus ele disse de uma forma categórica, abertamente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Por quê? Você já viu morto governar? Você já viu morto receber alguma coisa? Gastar dinheiro? Desfrutar do que ele construiu? Você já viu? Eu nunca vi, queridos. Você não vai levar nada, a não ser o quê? A sua mente que foi desenvolvida na sua história, que chama-se caráter. Você vai levar o seu caráter com você. E do jeito que você deitar e dormir, você também vai despertar do sono da morte depois, ou para a vida eterna, ou para o juízo de Deus, com a mesma mentalidade. Então você só vai levar o quê? O que você conseguiu configurar na sua mente, o que você conseguiu armazenar na sua memória, os seus conceitos de vida, o que é certo, o que é errado, o caráter que foi formado, o que você copiou moderadamente e até mesmo de forma inconsciente de pessoas, quer sejam coisas boas, quer sejam ruins. É por isso que as obras serão julgadas, como está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Existem algumas pessoas que falam por aí, meus queridos, que a lei de Deus foi abolida, que não precisa mais guardar mandamentos. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Tudo que se tem ouvido, a suma devemos guardar os mandamentos de Deus, porque fala lá que esse é o dever do homem. Porque se há um dever ali que foi estabelecido, é porque foi estabelecido com um propósito. E se foi estabelecido com um propósito, pode ter certeza que é esse propósito eterno, porque Deus ele quer alcançar a mente do ser humano. Deus quer estabelecer em você um coração onde há o senso de justiça e retidão. É isso que a lei e os mandamentos de Deus propõem. E lá no verso 13 fala, porque este é o dever de todo homem. Há um dever, e quando se há dever, há cobranças, porque há responsabilidade. E depois ele fala lá no finalzinho do texto, isso é o sábio Salomão falando, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. Agora volta ao que eu falei, tudo que você formou na sua mente, na sua história de vida, você terá que prestar contas. Até as coisas, até as obras que foram ocultas, escondidas, como está dizendo lá no texto. Esse é o dever de todo homem, guarda os mandamentos de Deus, porque isso vai ser cobrado, vai acontecer um juízo. E Deus irá fazer o quê? Ele irá julgar as obras boas
as obras más e até as que estão escondidas, lá diz o texto, depois você lê lá, Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Até as que estão escondidas, porque aqui agora não há relacionamento aonde você se inclui em uma religiosidade. Não, aqui é algo individual, é algo pessoal, é você olho a olho com Deus, em um momento da história. Deus vai pedir contas, queridos, Ele vai cobrar a oportunidade que Ele te deu. Deus não quer que nós vivamos uma vida à deriva, perdidos por aí, sem uma identidade, sem um propósito, sem saber quem nós somos. E ainda, sabe o que mais Ele nos chama para fazer? Ele nos chama para ser os seus representantes. Ele nos chama para ser as suas testemunhas. Vocês acham que isso é por um acaso? Não, porque tudo isso envolve o caráter de Deus. Tudo isso envolve a sua justiça. E nós precisamos de entender e pensar mais sobre isso. Queridos, não há resultado na vida se não houver o quê? Disposição. Não há resultados. É necessário você sofrer, é necessário você bater metas, é necessário você investir, é necessário você buscar informações, aprender mais. É necessário muitas coisas para você alcançar um objetivo, para você alcançar o alvo. E com isso você tem que ter disposição. E aqui está falando, para você ter vida eterna, é necessário que tenha disposição, queridos. Nós não iremos alcançar a vida eterna vivendo uma vida relaxada, vivendo uma vida subjugada pela nossa própria mentalidade. Achamos que estamos fazendo certo e ponto. Achar, queridos, não existe no calendário, não existe no vocabulário divino. Está perdido ao tempo, porque as palavras se vão e os pensamentos também se vão. Uma coisa interessante, eu pude pesquisar com isso, é que as pessoas se matam para fazer coisas, para alcançar coisas. E muitas vezes essas coisas se passam em vão. Morrem e ficam para trás. Imagina só uma pessoa que quer ser, por exemplo, um grande cantor. Vai lá e grava várias músicas, compõe, muitas músicas. E essa pessoa vai trabalhar a sua vida inteira em torno disso. Vai investir, vai estudar, vai fazer música. Só que depois essa pessoa não consegue êxito, não consegue se realizar em vida, ela morre. Mas olha que é interessante, às vezes acontece isso. Depois que a pessoa morre, alguém vai lá, ouve a música dela. Oh, que música bonita, de quem é essa música? Já aconteceu isso ou não? Já. Quem é essa música? Aí a música vai para as redes sociais e bomba. A pessoa se tornou famosa depois de morta. Mas ela não bateu o quê? A sua meta. Ela não conseguiu ser ali bem sucedida. Viver uma vida de tribulação, uma vida de miséria às vezes, para tentar chegar lá. Não conseguiu em vida. E depois, do nada, alguém ouve a música dela, lança nas redes sociais e vai bombar aí, e vai faturar aí milhões. Imagina um pintor, artes, faz aí várias pinturas, tem a sua coleção guardada dentro de casa, depois morre, alguém pega, nossa, que pintura bonita, vai lá e mostra, aí um colecionador, nossa, que coleção bonita, de quem que é isso aí? Ah, a pessoa já morreu, me vende isso, pega pro peixe de banana e depois vai lá e faz milhões. Queridos, muitas vezes nós vivemos isso se chama frustração, sabe por quê? Porque nós vivemos a deriva, nós estamos buscando coisas, queremos fazer realizações que são pessoais, e nós nos matamos, fazemos altos investimentos, e muitas vezes somos confrontados. Sabe por quê? Somos confrontados porque nós direcionamos o nosso coração para direções opostas. Estamos cuidando dos nossos negócios, estamos querendo prosperar, queremos alcançar coisas. Mas aqui está falando que o objetivo central deve ser o quê? Direcionado para o que é eterno. Há um propósito eterno, há uma vida eterna esperando a nós, seres humanos. Se você quer deixar um dia de ser humano, você tem que trabalhar o seu lado espiritual. Porque é o que Deus propõe. Ele fala, sede santos. Quando Deus está falando para você ser santo, não é para você ser impecável. Não, é para você se colocar no processo. É para você buscar as coisas espirituais. É para você buscar ali, aprender com Ele. Porque Ele é manso e humilde de coração. Você vai cometer erros, você vai pecar várias vezes, mas o que Deus julga é o que? A nossa intenção, é o que está no nosso coração. E é muito sério isso, queridos. Juntamente com as conquistas que nós queremos, nós precisamos também entender algumas coisas.
algumas... Já pensou? Isso é uma tremenda de uma frustração. E você sabia que na vida espiritual nós vivemos isso o tempo inteiro? Vivemos o tempo inteiro. Porque o objetivo de Deus é nós termos a Ele uma mente aberta, clara, lúcida, do que é a espiritualidade para nós, do que representa isso. Adorai em espírito e em verdade. Olha, você vê a palavra de Jesus para a mulher samaritana. Concessão, se colocar a favor, dar autoridade ao Espírito sobre a sua vida. E outra coisa muito interessante que eu posso entender, não é pela resposta de outras pessoas, é somente pela nossa própria resposta. Aqui é um senso de autorrealização. E se você não tem esse senso, você se sente incomodado. Você se sente frustrado, porque você não conseguiu bater a meta, você não conseguiu alcançar. Isso começa a trazer em você sensações, conflitos, depressão, ansiedade. Um monte de coisa começa a acontecer. A nossa mente ela é movida, sabe por quê? Por química. Química. Os hormônios são químicos. As reações que ele causa no nosso corpo são adversas. E muitas vezes nem são boas. E nós temos que aprender a dominar a nossa mente para poder conseguir até então não sofrer as consequências que nós mesmos causamos em algumas vezes. A autorrealização é aquilo que muitas vezes motiva pessoas. E aqui está um grande problema. Nós podemos ser motivados por nossas próprias autorrealizações. Devemos ser motivados pelo Espírito de Deus. Ele é que nos dirige para o lado espiritual, para a vida eterna, para a salvação. Devemos ter esse combustível conosco, nos alimentar da palavra de Deus. E assim então nós iremos encontrar aquilo que é realmente importante. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, que nós devemos mudar a nossa forma de pensar, não pensar como as pessoas que vivem no mundo. O que ele está dizendo ali? A pessoa que vive no mundo, que ele está dizendo ali, não são os mudanos que praticam o pecado, não. É a pessoa que não tem um consenso da espiritualidade, a pessoa que não acredita em Deus. Como é que essas pessoas vivem? Vivem como os animais. Não tem metas a longo prazo, não pensa em deixar um legado, não pensa em melhorar o seu caráter, vive uma vida desprendida. A responsabilidade deles é comer, beber e ganhar dinheiro, mais nada. E não é isso que Deus almeja para o ser humano. Muitas pessoas só irão alcançar isso após a morte, como eu falei. A pessoa faz tudo, não consegue, depois alguém vai lá e faz por ela. E ainda ela é explorada depois de morte. Porque a pessoa que comprou, que usufruiu do que ela fez, vai ganhar dinheiro e ela não. Já pensou? Isso é o que? A questão da injustiça. O ser humano passa por isso. Todos nós somos acometidos a isso quando nós não andamos no Espírito. Agora, algo muito interessante. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de passar por uma experiência assim, não é verdade? É algo realmente conflitante. Mas nós precisamos ser motivados a fazer algo, a viver algo. Nós temos que ser motivados a viver uma essência de algo realmente que venha nos motivar espiritualmente, para poder entender a importância de um legado, a importância das coisas espirituais e como que isso muitas vezes difunde em nós o Espírito de Deus. O reconhecimento e a aprovação tem sido combustível para algumas pessoas. Agora, você faria tudo o que você talvez tenha feito a troca de nada? A troca de não receber um elogio, por exemplo? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se morrem porque faz uma coisa e ninguém chega lá e elogia essa pessoa. Ela se sente desmoronada, o mundo acabou para ela. Se sente desaprovada. Isso aqui não está errado, queridos. Nós somos seres humanos, nós precisamos muitas vezes de ter um reconhecimento, ter um elogio, isso é bom. Não é verdade? Mas com equilíbrio. Quando a pessoa se coloca num quadro desse em que ela passa desapercebida e ela vai morrer, vai entrar na depressão, porque fez isso, fez aquilo, ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu, ninguém valorizou. Isso é um problema sério. Isso é um investimento contrário. Entende? Então, será que você teria ânimo, motivação para continuar? Nós precisamos ser motivados pelo Espírito. É Ele que vai trazer a nós o que é o senso de razão, o que é certo, o que é errado, o que é importante ou não. Logicamente nós vamos seguir em frente rumo ao alvo, porque nós temos que estabelecer alvos. Mas o mais importante de tudo isso é
O que você tem feito com todas essas coisas? Com todo esse conhecimento? Você tem feito isso por vantagens? Você tem feito isso simplesmente porque alguma pessoa te elogia? Ou você faz porque está no seu espírito, você está consciente que é um propósito? E você vai viver em torno disso porque você sabe que você trabalha não é para você mesmo. Você trabalha para a honra e glória de Deus. E Deus é o Criador. E Ele chamou você para essa missão. Entende? O sacrifício para você obter coisas, para obter a sua própria realização, vai ser sempre frustrante. Sabe por quê? Aquele buraco está dentro de nós. Nada supre, nada preenche a não ser Deus. E se você se coloca no propósito, Ele vai preencher isso em você. Você não vai ter necessidade de aprovação, reconhecimento, aplauso. Não. Você vai fazer porque você sabe que é certo. Você vai fazer porque você está sendo guiado a fazer. Um propósito, ele é diferente, queridos. Ele é diferente do que a autorrealização. Logicamente, esse propósito vai ser realizado quando você alcançar o alvo, o objetivo. Quando se tem um propósito no coração, o fracasso não é um problema. Olha que interessante isso aqui. Quando se tem o propósito no coração, o fracasso não é um problema. O fracasso se torna, sabe o quê? Um aprendizado para você restabelecer força, para você reiniciar o processo, para você avaliar os pontos negativos, para você melhorar, para você crescer. Você toma isso como vitamina, você toma isso como motivação, não como frustração. Entende? Muitas pessoas não entendem isso. E essas pessoas sofrem bruscamente. Ansiedade descontrolada, sabe? Questionamentos. Deus não me ama, Deus não está comigo, tudo que eu faço não dá certo. Porque as pessoas estão procurando o quê? Em Deus algo que elas não vão encontrar. Deus já deu o que você precisa, na medida que você precisa, que é uma medida o quê? Insondável. É a medida que você quiser do Espírito Santo, para motivar você, para fazer o que é necessário fazer. Agora, o mais importante de tudo isso, sabe o que é? As pessoas não querem passar pela experiência frustrante, dolorosa, que muitas vezes é sacrifício para poder obter a sua realização. Esse sacrifício, ele envolve muitas coisas, mas sabe qual que é o lado espiritual? Que o apóstolo Paulo mostra que é tudo instruído. Ele fala que nós temos que nos abnegar, nós temos que submeter, e nós temos que passar por um processo muito importante de renúncia. Porque quando eu faço isso, eu estou caminhando para o lado espiritual. Então são três coisas que é necessário para isso acontecer: renunciar o eu, abnegar-se da sua própria vontade e se submeter à vontade do Espírito Santo. Aí, meu amigo, não tem nada que ele não consiga fazer por meio de você. Não tem nada. Você vai ser um instrumento nas mãos dele. Quando esse poder ele vem de encontro a nós estamos vivendo um propósito de Deus. Nós estamos alcançando o que é inalcançável. Nós estamos caminhando rumo à eternidade. Porque o maior objetivo de tudo isso é o quê? A remoldação do caráter. Aprender, melhorar, abandonar, deixar coisas. E muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso. Entende? Tudo está envolto de chegar ao consenso da realização, mas que o objetivo central seja você ser alcançado pelo Espírito de Deus, para que Ele, através de você, se mova, faça grandes realizações. Você não vai construir templos, você vai construir pessoas. Você vai mudar a vida, a concepção das pessoas. As pessoas vão entender o que é um princípio, o que significa o princípio na vida do cristão. É algo que não podemos revogar, é algo que é determinado por Deus, é a sua vontade. Aí você não vai questionar mandamentos, não vai questionar lei, não, ao contrário, você vai se submeter à vontade de alguém que pode. E com isso você então vai alcançar, logicamente, uma bênção para a sua vida. Quando isso se torna um problema para o ser humano? Justamente quando você não aprende. Justamente quando você fica preso nesse consenso de que ninguém te entende, ninguém reconhece o seu trabalho, o seu esforço, as coisas que você faz. Isso é sinal que você não conseguiu resolver o problema. É sinal que você está precisando de mais aprovação. Queridos, olha, Deus ele não vai descer do céu, vai bater a mão no seu ombro assim: parabéns, meu filho, você está sendo um bom cristão. Não, nunca vai acontecer. Ele vai motivar você pelo Espírito.
Ele vai te dar entendimento para você perceber o que está precisando melhorar na sua vida. Ele vai fazer essa obra por meio dele. Tudo isso se torna o quê? Um método de aprendizado. Se eu sou motivado pelo Espírito Santo, não tem erro. Se eu sou motivado por mim mesmo, eu vou gerar sempre frustração, egoísmo. Eu vou ser uma pessoa que é autocêntrica. Vou estar sempre centralizando a minha vida. Entende? Eu sou motivado pelo Espírito. Eu não sou motivado por aplausos, não sou motivado por reconhecimento, não sou motivado por aceitação. Isso aqui deve ser a fala do cristão. Mas eu sou motivado pelo poder do Espírito Santo agindo em mim, agindo por meio da pessoa maravilhosa que Ele é. Queridos, se ninguém souber o que foi que você fez, o que você conquistou, o que você alcançou, como você se sentiria? Ninguém sabe. Você veio aqui, organizou a igreja, limpou a igreja, enfeitou a igreja, aconteceu a Santa Ceia, você fez uma mesa maravilhosa. Ninguém sabe que foi você que fez. Aí todo mundo vai ali, nossa, que maravilha, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, não sei o quê, e vai embora para casa todo mundo, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Como você se sentiria? Como você sentiria se você tivesse construído a igreja, o tamanho dessa daqui, e ninguém mencionasse, nossa, o fulano de tal que construiu essa igreja? Foi ele que pegou firme aqui, ó. Eu via ele aí em cima do telhado, pelejando. Como você se sentiria? Se ninguém mencionasse você, talvez, no dia da inauguração da igreja, como você se sentiria? Entende? Isso aqui chama-se renúncia. Você renunciar à aprovação, renunciar a conceitos que vão favorecer a carne, que vão elevar você, a sua arrogância muitas vezes. Você bater a mão no peito e falar, foi eu que fiz, eu que resolvi. Não é verdade? Isso não é espírito quebrantado, isso não é aprendizado. Isso é o que é algo que é superado em nós por meio do Espírito Santo. Se ninguém souber, dê glória a Deus. Porque o que nós damos com uma mão não pode ser medido com a outra, não é verdade? Nós precisamos trabalhar em torno de viver uma vida de realização no Espírito, alcançando um propósito eterno. É o que está lá, que nós lemos, não é verdade? Efésios capítulo 3, verso 10 a 11. A igreja tem um propósito eterno. E esse propósito eterno é que você seja primeiramente transformado, que você seja remoldado no seu caráter, para que através de você muitas pessoas possam enxergar através de você qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida e para a vida de todas as pessoas. Talvez eu esteja falando aqui hoje para alguém que tem essa dependência química. Porque eu falo que é uma dependência química, o que é na realidade. Isso é uma concessão, uma guerra hormonal que muitas vezes acontece na mente do ser humano. Entende? E nós temos que vencer isso. Nós não devemos ser submetidos a isso. Por isso que a sensação passa rápido e você quer mais e mais. E não é isso que Deus quer implantar em nós. Jesus fala assim, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração. Em mim, somente nele, você irá encontrar esta realização. Porque o objetivo dele é alcançar você. É transformar você. É ter uma grande realização em você. E que isso se resume em colocar você o quê? Como um cidadão participante dos planos eternos de Deus. Você poder entrar no céu, viver a vida eterna ao lado das pessoas que você ama um dia. Que esse seja o nosso desejo, que seja a nossa oração, que seja o nosso foco, o nosso objetivo central, a nossa disposição, lutar, crescer, vencer o erro, para que assim então venhamos renunciar muitas vezes à vontade da carne, às coisas que estamos acometidos a ela, para poder assim então viver a obra que Deus tem estabelecido para todos nós, vida eterna. Esse é o meu desejo, a minha oração. Eu espero que essa mensagem possa ter ficado clara para você. Se não, eu oro para que através da pessoa que foi invocada, foi chamada, convidada a participar dessa mensagem, que é o Espírito Santo, que ele possa então fazer essa obra completa em nós. Em nome de Jesus, amém.